O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Salmo 97. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E de que forma o poder salvador e a justiça de Deus é manifestada aos homens? Por Cristo Jesus? Pela palavra e pela fé. Cristo Jesus deixando seus ensinamentos aos discípulos, e esses ficam encarregados de levar a fé, a palavra, para que de fato a salvação de Deus seja conhecida. E na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória de um desses grandes discípulos, o apóstolo São Barnabé. O evangelista Lucas menciona Barnabé como um homem bom. Ele possuía uma área de terras na ilha de Chipre, porém, depois de sua adesão total a Jesus Cristo, vendeu tudo e entregou o dinheiro aos líderes da igreja em Jerusalém. Por causa disso, os apóstolos lhe deram um novo nome, Barnabé. Em Atos 4, versículo 36, dá o significado do nome, o filho da consolação ou filho da exortação. Ou seja, aqui nós temos uma mudança radical de vida. O texto não quer dizer que devemos doar tudo o que temos, mas devemos doar tudo que somos. Porque muitas vezes há uma falsa interpretação de que o seguimento de uma pessoa tem que ser igual a outra. Vejamos bem, nós seguimos o mesmo Mestre, o mesmo Senhor, mas cada qual, na sua realidade, como é, de acordo com as suas circunstâncias, o seu modo de ser, deverá passar pelo processo de conversão. E cada qual entregará tudo de si para Deus, para que de fato seja salvo e justificado pela graça. E nesse sentido, na primeira leitura de hoje, em Atos 11, do versículo 21 ao 26, que está situado no contexto do crescimento da igreja primitiva após a ressurreição de Jesus Cristo, e após a dispersão dos discípulos devido à perseguição, a mensagem do evangelho começa a se espalhar para além de Jerusalém, alcançando diversas regiões. E o trecho então marca o início da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. A igreja em Antioquia é retratada como uma comunidade vibrante, diversa e dedicada à oração e ao jejum. Então, nesse trecho, enfatiza a direção divina e o crescimento da igreja primitiva. Vemos a expansão da fé cristã para Antioquia e o discipulado que ali ocorreu. Em Atos 13, a igreja em Antioquia é retratada como um centro missionário vibrante, enviando Barnabé e Paulo. E temos novamente a dimensão de que só há um crescimento na fé se há comunhão. O reino de Deus se constrói a partir de pequeno grupo, com a força do Espírito Santo. Mas esse início quase imperceptível não pode ficar fechado, inexpressível, acanhado. Tem de expandir-se. Por isso, Jesus desperta seus discípulos para uma missão de abrangência universal. É o que temos no Evangelho de hoje, em Mateus 10, do versículo 7 ao 13. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graças deveis dar. Então vejamos bem, se o reino de Deus está próximo, e próximo ele estando, ele já opera modificações, transformações e conversões na vida dos discípulos. E quais são os sinais? A cura, a purificação dos leprosos. E quando diz aqui sinais, são os milagres. Ao dizer de graça recebeste, de graça deveis dar, ninguém merece a salvação. Agora, a partir do momento que nós fazemos a nossa experiência com Jesus, de transformados de uma vida nova, nós temos como dever de levar essa esperança a outras pessoas. Não ficarmos parados, isolados na nossa vida, na quantidade de coisas que nós temos a fazer. E devemos sempre ali tomar o cuidado. Muitas vezes nós idealizamos como deverá ser esse serviço a Deus, e de idealizar demais não colocamos em prática.
ou simplesmente achar que qualquer coisa serve. Olha, não é que qualquer coisa serve. Devemos dar atenção àquilo que estamos fazendo. E Jesus ele pontua muito bem. Lá no versículo 12: Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Ou seja, o que seria uma casa digna? Aquela casa ou pessoas que abrem o coração, ou pelo menos têm uma atenção, respeito para receber a palavra, buscando ali entender que por mais que ocorram dúvidas, questionamento, mas pelo menos há uma abertura de espírito, diferentemente em alguns lugares, onde nem se dá essa oportunidade e nem o respeito. E se assim seja, por qual razão a paz deverá permanecer nesse lugar? Aqui não se trata de amaldiçoar e nem dizer que não ocorra paz naquele lugar. Mas se muitas vezes certos lugares, certas ideologias, ou até mesmo pessoas, infelizmente já acham que já são seguras ou já sabem tudo sobre as coisas e não querem receber a proposta de uma mudança de vida, então que elas fiquem com o seu sistema, com o seu modelo de vida. Mas, conforme está no Salmo, a justiça de Deus, ela traz uma dimensão que se o ser humano ele constantemente viver na rejeição de Deus, viver na rejeição do reino dos céus, passando uma existência, uma vida inteira, sistematicamente acreditando e fazendo de tudo para que a salvação não ocorra em sua vida, como será a justiça então para essas pessoas? Sim, de fato, a misericórdia de Deus está aí. Somos chamados a todo momento a acreditarmos em tal misericórdia, vivenciarmos essa misericórdia assim como o amor, mas para todas as nossas decisões, certamente haverá consequências e que possamos despertar a nossa consciência de entendermos melhor sobre aquilo que precisamos mudar e como precisamos doar mais de nossas vidas ao nosso Senhor. São Barnabé, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.